Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, quando Paulo escreveu esse texto, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, por volta do ano 57, ele tinha no coração um desejo muito grande de visitar os cristãos que haviam ali em Roma. Mas, anos depois, Paulo só consegue chegar a Roma como prisioneiro. E nesse período que Paulo escreve essa carta, Roma era uma cidade imperial, um grande centro urbano com cerca de 1 milhão de habitantes. E Roma era uma cidade que havia muita frouxidão moral e muita relativização de costumes. Era uma cidade que acolhia vários grupos étnicos, era uma cidade que acolhia todo tipo de religião e havia ali judeus e também gentios que habitavam em Roma. E era a cidade mais erudita do mundo, né? Haviam poetas, pintores, oradores, historiadores muito conhecidos da época, que eram famosos por todo o mundo. Então, a Roma era a capital do império. Os romanos, eles valorizavam muito essa questão da força, do poder, do domínio. Eles dominavam praticamente todas as demais nações. Eles subjugavam as nações e faziam com que elas tributassem e servissem Roma. E o imperador de Roma também era um homem muito cruel. Havia ali em Roma muita hostilidade em relação aos cristãos, porque eles não participavam das festividades públicas, eles não adoravam os deuses romanos, eles não se inclinavam para o imperador, né, que se sentia um Deus vivo. Então, eles eram vistos como potenciais inimigos. Então, havia uma certa hostilidade em relação aos cristãos ali. Paulo, ele sente esse desejo ardente de estar ali com os irmãos e chegar nessa capital do poder, de domínio, de força. Mas a mensagem que Paulo deseja levar para essa cidade imperial, para essa grande cidade, é de que Deus veio salvar o mundo por meio de um carpinteiro, um homem que nasceu numa manjedoura. Seus seguidores eram alguns pescadores, incultos, um cobrador de imposto. Então, havia ali no meio dos discípulos um traidor. Então, era um ambiente difícil para Paulo pregar, porque o próprio Jesus havia sido morto com um consentimento de um governador romano. Então, diante de uma sociedade tão intimidante como era Roma, com tanta sabedoria, com tanto homens sábios, a mensagem do evangelho parecia tão pequena, tão simples, diante de toda essa cultura poderosa que era Roma. Mas Paulo, ele não se intimida com a situação social que havia em Roma. Roma era uma sociedade bem intimidante, porque havia imoralidade. Quando você vai lendo os versículos seguintes, a partir do versículo 18, você vai vendo que havia muita imoralidade, porque Paulo vai citando a imoralidade que havia ali em Roma. Havia corrupção, havia pecado sexual, pecado de homossexualidade. Havia uma série de coisas ali que Paulo vai enumerando, mas ele diz que ele não apenas deseja ir a Roma, como ele também não se envergonha do evangelho. Ele é ousado e corajoso para dizer que ele não sente vergonha do evangelho. E se nós avaliarmos a situação atual em que nós vivemos, não é muito diferente. Nós vivemos num ambiente também muito hostil. A sociedade hoje, ela
não é diferente. Nós somos hostilizados por causa da fé. As pessoas hoje, elas debocham da nossa fé. As pessoas criticam, as pessoas zombam. Nós também vivemos num ambiente onde se cultua muito poder, onde se cultua muito intelecto, onde se cultua muito o que se pode ter, o que se pode alcançar em questão material. Então, nós também vivemos quase num contexto muito similar a que Roma vivia naquela época. E eu fico imaginando quantos de nós, por causa desse contexto social, quantos de nós que estamos sentados aqui, em algum momento também, não deixamos de falar porque nos sentimos intimidados. Talvez alguns de nós nos calamos quando deveríamos falar da nossa fé, sentimos alguma vergonha, porque sentimos que o ambiente talvez era hostil demais para nós falarmos. Às vezes, a cultura, o ambiente social que nós estamos inseridos, ele nos intimida e, às vezes, nós nos calamos. Mas Paulo fala aqui, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Ele não se cala. Então, eu mesma, como missionária, né, nesses meus 40 anos, 40 e alguns, algumas vezes senti temor, me senti constrangida de falar alguma coisa por causa justamente do ambiente, por causa das pessoas. Quando você, às vezes, quer falar alguma coisa e alguém se impõe de maneira tão abrupta, tão cheia de convicções dos seus pensamentos, das suas ideologias, que às vezes a gente se constrange. E aí a gente aprende com Paulo aqui, que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, não há uma cultura ou um pensamento, ou uma linha de pensamento social que me faça envergonhar do Evangelho de Cristo. E aí eu quero pontuar aqui, irmãos, algumas coisas que nós podemos aprender com Paulo, que não se envergonha do Evangelho, para que nós também não nos envergonhemos do Evangelho. E ele, nesse próprio capítulo 1 aqui, ele vai falando algumas coisas do porquê ele não se envergonha do Evangelho. E o primeiro ponto, que é bem interessante, é que o Evangelho, Paulo não se envergonha desse Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Apesar do pecado no mundo, apesar da miséria humana, apesar da carne, apesar do diabo, Paulo está dizendo que nós não estamos perdidos no mundo. Há um plano de redenção e esse plano se chama Jesus. Muitos de nós não entendemos esse princípio de que o Evangelho é o próprio Jesus. E aí nós acabamos proclamando, muitas vezes, uma mensagem denominacional, uma mensagem eclesiástica, uma mensagem sobre pessoas, sobre pregadores, mas a mensagem do Evangelho é Jesus. Quando nós vamos nos versículos primeiros aqui do capítulo 1, Paulo fala que ele é servo de Jesus, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de quem? Do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Declarando, versículo 4 diz, declarando filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que Deus havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, o qual o conteúdo central do Evangelho é a respeito de Jesus. Então, o Evangelho não se trata da igreja, não se trata de uma religião, não se trata de uma denominação. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. E Paulo define nesses primeiros 4 versículos a síntese do Evangelho prometido no Antigo Testamento. Se trata do seu
filho, não é uma doutrina, não é um pensamento, não é uma linha de seguimento, é a pessoa de Jesus. O evangelho é Jesus. E a evangelização, quando nós compartilhamos essa boa notícia, porque o evangelho significa boa notícia, quando nós abrimos a nossa boca e nós compartilhamos sobre essa boa notícia, nós estamos dizendo que Deus, Jesus, através do seu plano redentor, vida, morte, ressurreição e paixão, ele fez tudo isso para nos salvar. O evangelho é Jesus, e todo cristianismo primitivo, ele concordava com isso, que o centro das Escrituras era o próprio Jesus. Então, uma das maiores barreiras para se pregar o evangelho não é o ambiente, muitas vezes, árido. Paulo entendeu isso. Roma era grande, Roma era uma grande cidade, havia ali homens, poetas, sábios, eruditos, havia uma série de coisas, mas Paulo entendeu que o ambiente não era o problema. O ambiente, muitas vezes, árido e hostil, não é o maior problema para a comunicação da mensagem, mas é o nosso entendimento a respeito do que é o evangelho. Quando nós reduzimos o evangelho a ser igreja, muitas vezes, quando nós pregamos, quando nós compartilhamos essa boa notícia, a nossa maior motivação é trazer pessoas para a igreja, para a minha religião, para a minha denominação, para a minha igreja. Mas o evangelho não é igreja. As pessoas precisam estar numa igreja, é bíblico congregarmos, porque é na igreja que nós temos comunhão uns com os outros, é na igreja que nós crescemos, aprendemos, damos frutos, multiplicamos, mas o evangelho não é igreja, o evangelho é Jesus. E a nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Ela precisa apontar apenas para a pessoa de Jesus. Porque ele é a promessa nas Escrituras, no Antigo Testamento. Se trata do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a boa notícia que o mundo precisa ouvir. O Evangelho é Jesus. E é por isso que Paulo não se envergonha desse evangelho, porque não se trata de pessoas e denominação e religião, se trata de Jesus. E quando nós entendemos isso, algo que fica claro é que se nós nos envergonhamos do evangelho, nós estamos nos envergonhando de Jesus. Se nós deixarmos de pregar o evangelho, nós estamos deixando de falar de Jesus. Se nós não cremos no evangelho, nós estamos deixando de crer em Jesus. Se nós passamos a questionar o evangelho, os seus efeitos na cultura, na sociedade, e a relevância dessa palavra hoje, nós não questionamos uma doutrina, nós não questionamos uma denominação, nós questionamos o próprio Jesus. E muitas vezes, essa influência cultural e social, ela entra no ambiente eclesiástico, na vida dos cristãos, de forma avassaladora. Nós vivemos hoje numa cultura muito mística, onde todo mundo precisa de experiências para sentir que Deus está presente, para sentir que Deus existe, Deus só está se movendo se eu sentir. Nos tornamos sensoriais demais, eu preciso sentir no coração, no corpo. Nos tornamos místicos, porque isso invade a igreja de uma forma que aí nós descentralizamos a pessoa de Jesus no evangelho e nos centralizamos nas experiências. Somos uma sociedade hoje no Brasil, eu estou me referindo à nossa nação, uma sociedade pluralista,
que se apoia no pós-modernismo e é uma sociedade onde existem várias vertentes, várias verdades, e a minha verdade é a minha verdade, e a sua verdade é a sua verdade, tudo bem. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não existe uma verdade que é absoluta. O pluralismo, ele nega uma verdade que seja única, contrariando a palavra de Deus, que diz que Jesus é a verdade. Só que isso invade o nosso ambiente cristão, e aí nós pensamos, ok, realmente existem duas verdades. A minha verdade, porque é da minha fé, e a verdade do outro, que é da fé dele. Eu não estou dizendo aqui que eu e você temos que pegar as pessoas e, você tem que. Mas nós precisamos centralizar a nossa mensagem em Jesus e não nas ondas e nas vertentes da nossa cultura e da nossa sociedade. Somos uma sociedade totalmente midiática, tudo é mídia. E se a mídia hoje é uma ferramenta poderosa que nos ajuda, em contrapartida, você vê umas coisas absurdas que parece que as pessoas estão retrocedendo. E aí vivemos num mundo superficial, onde a gente já não consegue olhar nos olhos, a gente já não consegue ter quase contato físico com as pessoas, a gente está nos lugares e sempre usando o celular, está dentro de casa e todo mundo com celular, e a gente está... É um mundo midiático, e isso tem invadido o nosso ambiente. Somos uma sociedade imediatista, onde nós queremos tudo para ontem. O WhatsApp tem aí agora o adiantamento, né, dos negócios. E aí você já não consegue ouvir um áudio de 1 minuto. Você coloca lá na velocidade 2, aí você escuta a pessoa falando. E eu confesso que eu também faço isso. Se for grande demais, mas não na velocidade 2, porque eu quero entender. Mas a gente está tão abraçando essa onda, essa linha, essa vertente social, que a gente vive da mesma forma. Adiantando filmes, adiantando vídeo no YouTube, nos tornamos... Tudo é muito rápido, volátil, superficial. E sabe qual é o perigo disso? É que nós tratamos de contextualizar o Evangelho. O Evangelho já não é Jesus, mas vamos contextualizar para que essa sociedade mística aceite o Evangelho, para que eles abracem o Evangelho e para que a gente consiga chegar no coração deles. Vamos contextualizar com a verdade. Não precisa ser uma verdade para você. Não precisa ser tão verdade para você. Não precisa ser a sua única verdade. Aí a gente começa a contextualizar e Cristo deixa de ser o centro do Evangelho. Por isso que é tão perigoso nós abraçarmos essas linhas de pensamento da sociedade. Por isso que nós precisamos entender que o Evangelho é Jesus. E quando nós falamos do Evangelho, nós falamos da obra de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição para nos salvar. O Evangelho é Jesus. Jesus é a única resposta para a condição humana. E a única resposta está no Evangelho. Não há outro meio pelo qual Deus possa avaliar ou julgar a existência humana, seja ela dentro de uma cultura ou de um aspecto social. Jesus é o Evangelho. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos, nesse texto de Romanos, é que além do Evangelho ser Jesus, Paulo diz:
Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não se envergonha porque o evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. Para Paulo, estava longe de ser um sinal de fraqueza, como talvez os romanos pensariam. Peraí, você está falando com homens sábios, e aí você vem falar aqui de um homem que foi morto numa cruz, no madeiro, pendurado da forma mais vergonhosa possível. Mas Paulo não se envergonhava porque ele sabia que esse evangelho era poder de Deus. Então Paulo não se importava quão pequeno ele fosse, se referindo a si mesmo, quão imponente fosse Roma e seus habitantes, quão intelectuais eles fossem. Paulo pensou, eu preciso levar essa boa notícia, porque essa boa notícia é poder de Deus para a salvação. É a única solução para a humanidade. E se encontra aqui no Evangelho. Queridos, o sistema do mundo, ele não sabe o que fazer. Os políticos, eles se perdem na tentativa de fazer algo pela sua nação. Os sistemas educativos são falhos, mas se há algo que nunca falha, é Deus e o seu poder. Deus nunca falha, porque Ele é poderoso, e esse poder, Ele é estendido a nós, sua igreja, seus discípulos, poder que muda famílias, poder que pode renovar casamentos, poder que serve para educar nossos filhos e ensinar no caminho, poder para tomar boas decisões, poder para mudar as leis de uma nação. Esse é o poder de Deus, e tudo que eu e você necessitamos para este tempo se encontra no poder do Evangelho. Por isso que nós precisamos levar essa boa notícia para o mundo, porque é poder de Deus para a salvação. Mas acima de qualquer coisa que nós possamos receber nessa vida através do poder de Deus, a maior e a mais grandiosa e maravilhosa ação desse poder de Deus é a salvação. Se nós olharmos para a nossa condição, para quem nós éramos, perdidos, sem Deus, vazios, miseráveis no nosso próprio pecado. E aí há algo que a psicologia não consegue fazer, a medicina não consegue fazer, tem o seu lugar na vida humana, mas só o poder de Deus é capaz de transformar o homem mais vil e pecador no homem transformado, mudado, regenerado e salvo para a glória de Deus. Só o poder do Evangelho pode fazer isso. Não há nada nesse mundo que pode transformar a vida de um homem como pode fazer Jesus. Como não falar desse Evangelho? Como não levar essa boa notícia? Como guardar para nós algo tão maravilhoso? Algo tão excepcional, algo tão poderoso? Como guardar para si algo tão excelente? Graça, favor de Deus, amor de Deus por nós. Como guardar para si algo tão magnífico, de ver um homem mais duro de coração, a exemplo do próprio Paulo, Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que odiavam o cristianismo, que era um religioso fervoroso, que defendia o seu pensamento, a sua fé, de tal forma que maltratava, perseguia, judiava dos cristãos. E ele experimentou esse poder no caminho de Damasco. E de perseguidor se transformou em perseguido para a glória de Deus. Apaixonado por Jesus, o maior missionário da história da Bíblia, depois do próprio
próprio Jesus. Como não falar desse amor, dessa paixão de Cristo por nós? É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E quando Paulo fala todo aquele que crê, ele está dizendo que Deus não faz distinção de raça, idade, cultura, nacionalidade, não importando a vida que a pessoa tenha tido, os pecados que ela tenha cometido. Deus está pronto para salvar todo aquele que crê. A palavra de Deus diz em Romanos 10:12: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Quando nós entendemos o contexto em que Paulo faz essa declaração, era um contexto onde o mundo da época era imperialista, humanista, triunfalista, que não se difere muito dos dias de hoje. Mas o Evangelho, ele contraria todas essas ideias. E mesmo que Paulo se colocasse numa situação altamente desconfortável a apresentar esse Evangelho de poder que é Jesus, ele diz: eu não me envergonho. Eu não me envergonho. O mundo que era imperialista como Roma, o centro do universo, e César, que achava que era o único capaz de organizar a sociedade de forma justa, e que pensava que qualquer outra solução social, qualquer outra forma de justiça social que não passasse por Roma, era uma afronta. E Paulo segue dizendo: eu não me envergonho desse Evangelho. Porque para Paulo, Deus era o único capaz de solucionar qualquer conflito humano, qualquer miséria humana. Deus era o único capaz, com o seu poder, de fazer essa transformação. Então, queridos, não há do que se envergonhar, porque é poder de Deus. E por mais que o Evangelho hoje afronte pilares sociais e políticos, é poder de Deus, e nós precisamos abraçar essa verdade como cristãos. Não temer o que a sociedade pensa, como pensam, se é diferente. Nós precisamos abraçar essa verdade. E assim como Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é Jesus e ele é poder de Deus. Isso significa que eu estou declarando que eu creio que só Deus é capaz de transformar um homem integralmente. Quando nós declaramos: eu creio que o Evangelho é poder de Deus, eu estou dizendo: eu acredito que só há salvação em Jesus. Não há outro meio de salvação. Jesus é o único meio de salvação. Então nós não podemos nos envergonhar como discípulos. Nós precisamos abraçar essa ideia de que o Evangelho é Jesus e é poder de Deus. Terceiro, queridos, Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, porque é no Evangelho, no versículo 17, porque é nele que se revela ou que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Paulo está falando aqui de Deus como um justo juiz. E que esse Evangelho, que essa justiça de Deus se revela aqui no Evangelho. E aí nós nos perguntamos: como pode um homem pecador, imortal, ser justo diante de Deus? Será que Deus, ele faz vista grossas, então, ao pecado do homem? Deus faz de conta que não viu os nossos pecados? Se nós colocássemos como um exemplo mais simplório, mais compreensível sobre o que Paulo está dizendo aqui, sobre essa revelação da justiça de Deus,
Imaginemos que uma pessoa comete um crime e ela é considerada culpada desse crime. Ela é achada culpada desse crime. E o juiz, ele não pode fazer vista grossa para isso. Ele não pode dizer, um justo juiz, ele não pode dizer, não, eu vou fingir que eu não sei que você cometeu o crime. Um justo juiz, ele sabe, você cometeu o crime, há provas contra você, você é culpado. Mas aí o que esse juiz faz? Olha, para que você possa ter liberdade, alguém vai ter que ser condenado no seu lugar. E aí ele coloca uma pessoa no lugar desse condenado para que ele possa gozar de liberdade. E foi exatamente isso que Deus fez. Quando Paulo diz, aqui se revela a justiça de Deus. Paulo está falando desse plano redentor de Deus, de que nós fomos encontrados culpados por causa do nosso pecado. E Deus escolheu um mediador, Deus colocou um representante no nosso lugar, o seu Filho Jesus, que carregou sobre si o meu e o seu pecado, para que através dele nós pudéssemos ser livres de toda condenação. Como a palavra diz, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais, porque foi Ele que levou o nosso pecado sobre Ele. Para que eu e você pudéssemos ser salvos dessa condenação eterna, da morte eterna. Então Paulo aqui está falando que somos justificados pela fé. Quando eu e você cremos que Jesus tomou o nosso lugar, que lá na cruz do Calvário, sobre ele estava o meu e o seu pecado. Quando nós cremos nisso, pela fé, nós somos justificados diante de Deus. É como se Deus fizesse uma troca, colocasse a justiça de Cristo em nós e todo o nosso pecado sobre ele. E aí Deus passa a olhar para nós, não mais como pecadores condenados, mas salvos e justificados por causa não do nosso mérito, não porque fizemos algo, mas por causa da obra de Cristo. Então o Evangelho é justiça de Deus, revela a justiça de Deus. Por isso Paulo disse, eu não tenho vergonha, porque nenhum outro fez isso que Jesus fez por nós. Nenhum homem, por mais poderoso que fosse, se deu no lugar de pecadores. O único que fez isso é Jesus. O plano de redenção de Deus, para que eu e você nos reconciliássemos com Ele e pudéssemos ter vida eterna, se revela no Evangelho. E é por isso que Paulo fala, eu não tenho vergonha, porque é algo maravilhoso. Nenhum outro fez o que Jesus fez por mim, por você. É algo lindo de se contar. Não existe na terra nenhum outro Deus tão cheio de amor como o nosso Deus. Capaz de colocar o seu Filho sem pecado, justo, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter um lugar no céu e sermos chamados filhos de Deus. E podermos fazer parte da família de Deus. Atos 13 diz, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados por meio da lei de Moisés. O plano redentor do homem é fazer algo por meio das obras. E o plano redentor de Deus foi entregar seu Filho Jesus. Para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas que tenha vida eterna. Isso é tão tremendo, isso é tão lindo pensar naquilo que Deus fez por nós. Como sentir vergonha em algum momento de falar de coisas tão maravilhosas que Deus fez? Eu sinto vergonha de algum dia ter sentido vergonha. Eu sinto vergonha de algum dia ter me intimidado diante de alguém mais eloquente que eu. Eu sinto vergonha de achar que alguém, porque tem mais estudo, mais dinheiro, não vai querer ouvir
essa mensagem tão poderosa e tão verdadeira e tão cheia de amor, que é o plano redentor de Deus. Eu sinto vergonha por algum momento ter guardado para mim algo tão precioso e tão maravilhoso que o mundo precisa saber. E nós não devemos nos preocupar com a resposta que as pessoas darão. Nós só precisamos falar daquilo que nós cremos e sabemos. Nós só precisamos abrir a nossa boca com alegria, convicção. E se há algo que você pode dizer, nisso eu sou sem vergonha, é para falar a palavra. No sentido de não ter vergonha, de não se inibir, não se intimidar, não se retrair. Porque quem tem a mensagem poderosa somos nós. Se Paulo não se intimidou com uma nação, com uma cidade poderosa, toda imperial, por que nós vamos nos intimidar com pessoas? Isso não significa que somos melhores que ninguém. Não estou dizendo para a gente vestir uma roupagem de arrogância, muito pelo contrário. Mas vestimos uma roupagem da própria simplicidade que o Evangelho é. E ao mesmo tempo que é simples, é poderosa demais. Porque quem já experimentou esse poder em algum momento da sua vida? E é disso que nós vamos falar. Dessa transformação que só o Evangelho pode fazer. E esse é o plano redentor revelado no Evangelho. Poder de Deus centralizado na pessoa de Jesus. Eu quero concluir com esse versículo aqui que Paulo cita do Antigo Testamento, que está em Abacuque 2,4, mas ele diz aqui no final do versículo 17, o justo viverá pela fé. O que Paulo está querendo dizer aqui, que se por meio da fé em Jesus, você se tornou justo, você viverá eternamente. Glória a Deus por isso. E eu quero concluir, queridos, orando por 3 grupos de pessoas nesse momento. E eu gostaria de convidar você a orar comigo também. Eu quero orar por pessoas que talvez estejam aqui nessa noite. E você reconhece que assim como nós, assim como eu, você também é uma pessoa que andou afastada de Deus, reconhece que é pecador como todos nós, e que você deseja ser justificado por meio da fé, você deseja experimentar esse poder do Evangelho que transforma a vida do homem. Talvez você nunca tenha tido essa experiência de falar, eu nunca fui visitado, eu nunca experimentei esse poder na minha vida, de forma que eu sinta que eu fui transformada, que minha vida mudou, de que minha vida é outra, de que eu estava andando numa direção perdida e agora eu dei um giro e estou indo para um caminho que eu sei que é certo, que é na direção de Jesus. Talvez você nunca tenha tido essa experiência. E eu quero convidar você a orar comigo. Eu gostaria de convidar todos para ficarem de pé e nós orarmos. De repente, há aqui pessoas que se sentem desejosas de passar por essa experiência que só Cristo pode fazer. Talvez na sua vida você já buscou ajuda de amigos, de psicólogos, já buscou no trabalho uma forma de se sentir preenchido e realizado, mas o vazio da existência ainda continua aí no coração, e você sabe que esse vazio só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. E você está aqui nesta noite, e eu creio que você não pode sair daqui sem dizer, sim, Senhor, vem e ocupa o lugar na minha vida que pertence somente ao Senhor. Se você é essa pessoa, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você colocasse a sua mão
no coração e dissesse: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que sem o Senhor eu estou condenada a uma vida sem Deus, a uma vida sem Jesus. Mas nessa noite, Senhor, eu te convido a preencher o vazio do meu coração, a fazer parte da minha vida. Pela fé, Deus, eu quero receber o perdão dos pecados e eu quero ser justificada por meio de Cristo e a sua obra redentora. Deus, entra no meu coração, transforma a minha vida, algo que nem eu, com as minhas próprias forças e nem ninguém conseguiu fazer. Eu reconheço hoje que só o Senhor pode fazer. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, entra e muda a minha vida. Salva-me, Senhor, de mim mesma, do meu pecado. Salva-me, ó Deus, das minhas más decisões, das minhas más escolhas. Entra no meu coração, Senhor, e faz parte da minha vida. Se você que está aqui nessa noite fez essa oração, porque deseja que Cristo transforme a sua vida de uma forma que você nunca experimentou, eu gostaria que você levantasse sua mão para nós orarmos por você. Se você fez essa oração agora, nessa noite, dizendo: Senhor, entra na minha vida e me transforma. Eu quero experimentar esse poder que só vem por meio de Jesus. Esse poder que encontrou Paulo lá no caminho de Damasco e transformou a vida deste homem que era perseguidor, que era violento, que era obstinado, num seguidor do Senhor. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos por você. Se você fez essa oração nessa noite e deseja que nós oremos por você, eu quero te convidar a vir aqui. Também quero orar por um segundo grupo de pessoas. Aquelas pessoas que de repente vivem de forma religiosa, de domingo a domingo, na igreja, mas sem experimentar uma transformação genuína. Sem experimentar desse poder de Deus, que não apenas nos salva da condenação eterna, não apenas esse poder que nos salva da morte eterna, mas que nos leva a experimentar esse poder de Deus todos os dias na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Esse poder que nos salva da condenação eterna, mas que também nos dá força para vencer o pecado nas nossas vidas. Para vencer a imoralidade, a desobediência, a infidelidade, a mentira. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta noite. Se há alguém aqui que de repente experimentou o poder da salvação, mas que luta diariamente, Senhor, no seu coração e na sua mente, ó Deus, com pecado todo dia está à porta, e não tem vivido, ó Deus, uma vida, ó Deus, de salvo, de justificado. Deus, eu quero em nome de Jesus orar pelos meus irmãos e declarar o poder do Senhor sobre suas vidas. Esse poder que liberta de todo mal, esse poder, ó Deus, que liberta, ó Deus, de todo pecado, da desobediência, da infidelidade, da imoralidade. Senhor, não permita, Pai, que as influências, ó Deus, deste mundo roubem o lugar que pertence só ao Senhor no nosso coração. Deus, o mundo hoje fala de pecado e vive no pecado
de uma forma tão natural, tão normal, e nós rejeitamos isso como cristãos. O pecado não pode fazer parte da nossa vida como algo normal, natural, mas nós declaramos o poder do Senhor em nós, para nos libertar de todo pecado, toda escravidão, toda maldição, para que verdadeiramente nós, como discípulos do Senhor, vivamos livres de todas as amarras e possamos testemunhar desse poder em nós, para que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor nos lugares onde o Senhor nos plantar. Não apenas dentro da igreja no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no trabalho, na faculdade, na escola, no meio familiar. Que a manifestação do poder do Evangelho esteja sempre em nós e por meio de nós, para a glória do Senhor. E eu também quero orar. Eu também quero orar enquanto você está de olhos fechados, para aqueles que se encontram em ambientes hostis. Às vezes no trabalho você sente o desejo de falar de Jesus para as pessoas, às vezes na escola, na faculdade, e se sente intimidado. Eu quero declarar esse poder que fala lá em Atos, poder para testemunhar, poder para ser uma testemunha de Jesus, poder para não se intimidar, poder para não se calar, poder para ser um diferencial, para ser um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Que em nome de Jesus, Deus derrame o poder dele sobre cada um de nós, o poder do Espírito dele sobre as nossas vidas, para que eu e você não sintamos vergonha do Evangelho, mas assim como Paulo, seja um motivo de orgulho, de alegria, de gozo, de contemplação, porque o Evangelho é Jesus e é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Continue orando, nós vamos orar por essa jovem, pedir para o pastor orar por ela. Você continue orando. Amém, glória a Deus. De repente você que ouviu desse evangelho, que ele é tão transformador, tão extraordinário, e se sentiu meio inibido de vir à frente para declarar que você crê no Senhor deste evangelho, você ainda pode vir aqui ainda. Você pode ainda tomar uma posição forte por Jesus. Uma mensagem transformadora, uma mensagem que muda a minha e a sua história. Talvez você não tenha experimentado isso. Uma mensagem que muda a sua vida. Uma mensagem que muda a sua história. Hoje pode ser uma noite que marca a sua vida, que marca a sua história, que marca a sua eternidade. Se é assim com você, se você precisa disso, aproveite este momento, vem selar a sua fé, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Se duas pessoas concordarem sobre a mesma coisa, o Senhor estabelece nos céus, diz a palavra. Nós vamos orar por esta moça. Vamos orar pela Graça. Ore comigo, Graça. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração. Faz morada em mim. Muda a minha história. Quero te servir para sempre. No poder do teu nome. Amém. Pai, nós oramos pela Graça. Nós te louvamos pelo toque do teu Espírito Santo no seu coração, fazendo-a entender que ela precisa de Jesus. Que Jesus é a resposta para a sua história e sua vida. Nós a abençoamos, Senhor Deus, declaramos pela fé que o seu nome está escrito no livro da vida eterna. E
que ela faz parte da família da fé do céu, daqueles que vão morar eternamente com Jesus. Te agradecemos por isto, Pai, em nome de Jesus. Também oramos por esta vida que está aqui agora, Senhor Deus. Abençoamos também estes jovens, Senhor, em nome do Senhor. Que a história deles seja mudada agora pelo Senhor. Visita este coração, Senhor. Transforma esta vida agora, Jesus. Nós o declaramos um eleito de Deus pela fé, um escolhido, um separado para novas experiências com o Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos à família da fé. O Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem assentar.